Serve para todos os públicos. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui de volta mais uma vez, de encontro a vocês, e nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada. Continuando o ponto que nós paramos na aula anterior, que foi a questão dos PECs. Hoje nós vamos dar continuidade com as fases do PECs. Na fase 1, a gente tem o como comunicar, que é aquela primeira fase. Os indivíduos, eles aprendem a trocar uma figura por itens ou atividades que realmente desejam. Foi aquilo que nós falamos na aula anterior. Que a gente pega uma figura, você pega uma figura e de acordo com essa figura que você vai trabalhar com ele, algo que ele queira, ele toda vez que ele quiser aquele objeto ou uma determinada ação, ele vai lhe apresentar a figura e você, em contrapartida, vai realizar essa ação ou vai entregar o objeto como se fosse uma recompensa para essa criança. E conforme você vai fazendo essa atividade com ele, ele vai se apropriando da utilização do PECs, que é a primeira, que a gente começa com uma figura, como está aqui o bolo. Ele quer um bolo, aí apresenta a figura do bolo e a pessoa compreende. É como nós falamos na aula passada, é uma comunicação alternativa. É para aquele aluno, basicamente para os autistas, que não tem a comunicação oral, que ele poderá até vir falar, mas que ele ainda não faz. Ele ainda não conversa, ele ainda não emite palavras, só sons, e que as famílias às vezes compreendem, mas tem dificuldade nessa compreensão. Então o que a gente está apresentando aqui é uma alternativa para que vocês possam fazer em casa, e essa comunicação também ela é usada lá na escola, principalmente na sala de recurso, como ela falou aqui. A fase 1, que é o início dessa comunicação alternativa, é quando esse aluno ele troca uma figura pelo que ele deseja. Por exemplo, aqui eu quero. Aí eu tenho que dizer para ela que eu quero o quê? Eu quero bolo. Então, se eu tiver acesso a essa figura, eu vou mostrar para ela e ela vai saber que eu quero o quê? Bolo. E na aula passada nós apresentamos algumas sugestões. E hoje nós trouxemos essas imagens de tamanho maior, porque vocês podem estar fazendo esse trabalho em casa, né, professor? Isso. Vocês podem, por exemplo, aqui no vocês vão botar o quê? A foto da criança. Então, primeiro, antes de vocês trabalharem as planchas que a gente apresentou, vocês têm que trabalhar as dicas visuais. O que são as dicas? Vocês vão dizer. O filho de vocês, eles precisam saber que todas as vezes que ele olhar essa imagem aqui, da foto dele, vamos dizer que aqui seja a foto dele, fazendo esse gesto, ele vai compreender e vocês vão compreender que ele está dizendo o quê? Eu quero. Vocês vão criar, vamos dizer assim, símbolos que identifiquem o que ele quer. Então, é essa fase que vocês vão começar. Primeiramente, vocês vão ter que fazer com que ele compreenda. Por exemplo, toda vez que ele pega essa imagem aqui, ele vai saber, eu estou querendo alguma coisa. Para ele dizer para vocês que ele quer, ele precisa saber o que é isso aqui. Ele precisa identificar que isso aqui é um bolo. Ele precisa identificar que essa figurinha bem aqui quer dizer tomar água. Então é um trabalho lento, né, professora? Isso. A gente falou na aula passada que é um trabalho lento, mas que depois que o aluno se apropriar desses conhecimentos aqui, que ele identificar essas figuras, que ele relacionar as figuras ao desejo dele, vai ser mais fácil. Por quê? Porque vocês vão estar usando dessas dicas visuais para se comunicar. Ele vai se comunicar com vocês. É tanto que essas figuras utilizadas no PEC, se vocês prestarem atenção, são figuras simples, não são figuras muito detalhadas. Nós temos as que são bem detalhadas, mas geralmente a gente começa com uma simples e que tenha significado para essa criança. Porque não adianta você pegar um desenho cheio de detalhes, cheio de frescura, como se diz, e essa figura ela não ter significado para essa criança. É tanto que, como a gente vê na imagem, o que tem? Aqui é a família. Ele oferece um cartãozinho, que no caso é que tem um desenho de um urso, que eu creio que seja um brinquedo que ele gosta, porque as crianças autistas ela têm esse foco
Geralmente ela se apega a algum objeto e aí eles começaram com esse objeto que é o objeto de interesse da criança. E a partir dessa primeira, a gente passa para a segunda fase, quando ele já dominou essa primeira fase da troca de uma figura por um objeto ou por uma ação. Aí na fase 2. Na fase 2, que é a distância e a persistência. Ainda usando uma única figura, os indivíduos aprendem a generalizar essa habilidade, usando-a em lugares diferentes, com pessoas diferentes e percorrendo distâncias. Eles também são ensinados a ser comunicadores mais persistentes. Por exemplo, na fase 2, o aluno está no quarto, vamos dizer assim, o filho de vocês está no quarto. De repente ele sente vontade de ir ao banheiro, então ele vai pegar a imagem que está próxima, que vai ficar acessível para ele. Aí vocês podem estar usando aqui assim, ó, como eu trouxe, uma caixa simples, onde vocês vão estar colocando dentro, ó, todas as imagens. E, por exemplo, ele quer ir ao banheiro, de repente ele está no quarto, ele sentiu esse desejo de ir ao banheiro, ele vai pegar qual imagem? Esta imagem aqui que relaciona ao banheiro. Então ele vai percorrer uma pequena distância e vai entregar a imagem para quem? Para um familiar ou para o cuidador, que vai levá-lo até o banheiro para que ele possa fazer suas necessidades. Compreender? Então essa fase, que a gente chama de fase 2, é quando ele tem a distância e quando tem a persistência. Porque ele pode estar no quarto, você está na cozinha, vamos dizer assim, e ele sentiu o desejo de ir ao banheiro, mas ele não vai, ele não tem aquela motivação de ir até você. Ele está com a necessidade, mas ele não persiste. Ele sentiu o desejo, então ali mesmo ele pode fazer o xixi. Por quê? Porque ele não persistiu, ele não teve desejo de ir até você. E é esse trabalho que vocês têm que fazer. Na fase 2, além dele conhecer a imagem, ele já tem que saber que quando ele entrega essa imagem a você, você vai atendê-lo. Isso já é questão do uso com significado dessas figuras. E essa figura ela já passa de não só o uso em casa, mas o uso em outras repartições. E é aí que a gente já começa a fazer o uso das pranchas. Essa daqui é mais elaborada, mas também nós podemos fazer, tem até um bem aqui, esse papel bem aqui também, ó. Por exemplo, um papel desse você tem em casa, um papel mais grosso, aí você pode colocar aqui a figura, aqui vamos dizer, um quadrado, em que, ô quadrado lindo, minha coordenação motora tá maravilhosa. Esse quadrado aqui tá mais um retângulo. Sim, mas vocês vão compreender. Aí tá aqui a figura, a foto da criança. E aqui embaixo, a gente pode estar colocando o velcro também. E ele tá utilizando essa figura, colando aqui na pranchazinha. Isso. E essas figuras que já fazem parte do uso dele, porque a figura ela vai se acrescentando aos poucos. A gente não vai usar várias figuras de uma vez. Você vai colocando, acrescentando figuras conforme ele for se apropriando de outra. Ele se apropriou dessa figura de bebê, então eu vou partir para comer. Isso. Inicialmente, a gente sugere que vocês comecem com essas figuras simples, de ações do dia a dia, que fazem parte da rotina. Por exemplo, quando a gente parte aqui pro painel bem aqui, da rotina diária. Bem aqui tem uma imagem de acordar. Então, vamos trabalhar inicialmente essas imagens que ele relaciona com o que ele faz durante o dia. Ele acorda, então ele levanta da cama. Ele senta na cama. Ele vem ao banheiro. Observe que aqui está trocada. Por que a gente colocou aqui trocada? Primeiro, a atividade da escola antes do banheiro. Porque o que a gente quer falar com isso? Que cada família vai fazer sua rotina de acordo com o seu dia a dia, de acordo com o seu, vamos dizer assim, com a sua cultura, do que você age em casa. Tem pessoas que quando levanta, vão logo para a mesa para tomar café. Tem outras pessoas que quando levantam, vão logo para o banheiro, para tomar banho, para escovar o dente. Então, você vai adequar a rotina de acordo com a sua vivência. Você não vai copiar a minha rotina, a rotina da professora Marizélia. Você vai fazer a rotina que você tem em casa. Ah, professora, eu levanto. Quando meu filho levanta, eu levo logo ele para a mesa para dar o café. E depois eu levo para o banho. Então, é isso que você vai colocar na sua rotina. Então, primeiramente, você vai fazer esse trabalho com imagens, como disse a professora Marizélia, imagens simples, que ele conheça. Não adianta vocês trazerem imagens elaboradas para cá, que não faz parte do dia a dia. Uma imagem dessa,
A criança tomando água, tá com o copo na mão, você vai repetir isso para ele, você vai fazer esse gesto e vai pedir que ele faça. Então ele vai compreender todas as vezes que ele quiser água, ele vai fazer o quê? Fazer esse gesto. Se tiver o copo na mão, não, ele vai fazer esse gesto e você vai compreender. Partindo para a frase 3, a discriminação de figuras. Aqui nós temos bem na imagem já o uso da prancha de comunicação, porque nessa fase 3 a criança ela já tem um repertório maior de imagens, ela já tem um domínio maior dessas ações, e aí o que ele faz? Que é a discriminação, ele já consegue discriminar essas figuras, diferenciar uma da outra e que cada uma se refere a uma ação ou a um objeto. Os indivíduos eles aprendem a escolher entre 2 ou mais figuras para pedir suas coisas favoritas. Estas são colocadas em uma pasta de comunicação, PECs, uma pasta com anéis, com fitas autoadesivas, onde as figuras são armazenadas e facilmente removidas para a comunicação. Aqui nós temos o exemplo, né? Essa daqui é que nós fizemos, mas também tem outra aqui mais elaborada. O que a gente sugere? A gente sugere que em casa vocês possam estar fazendo uma desse tipo, tá? Aqui é um caderno antigo, tá? Eu tirei as folhas principal, deixei a capa que é mais durinha, então nós cobrimos, colocamos o velcro aqui na frente e aí aqui na segunda folha foi feito o mesmo trabalho com fita, tá, colou, tem o velcro e aqui a gente colocou as imagens, a imagem de um sorvete, a imagem aqui de uma criança dizendo que tá com fome, de um cachorro quente, aqui dizendo que é gostoso, de um biscoito, de beber água e dizendo que está satisfeito. Se ele já identifica, ele já passou da fase 1, que ele já conhece as imagens, ele já faz essa entrega da imagem, tanto perto ou longe, ele já persiste. Então ele vem para cá, para a fase 3, onde ele vai aprender a escolher. Eu quero, bem aqui, ó. Eu quero, tá aqui a imagem pequena, mas nós trouxemos as maiores, que eu disse para vocês o que é melhor quando a gente usa a imagem maior. Então, eu quero o que? Ele vai colocar bem aqui, eu quero. Quando você olha, você já sabe que ele está fazendo esse gesto que ele quer. O que ele quer? Será que ele quer o quê? Ele quer sorvete. Então, ele escolheu aqui entre biscoito e cachorro quente. Então, ele já escolheu entre várias imagens. E ele optou por sorvete. Então, ele vai colar bem aqui. Eu vou compreender que ele quer o que, gente? Sorvete. Então, eu quero sorvete. Então, é fácil fazer isso aqui, ó. Você não vai gastar tanto, né? Só com velcro, porque esse aqui é papel que você pode pegar em casa, ó. Aí você vai estar colocando. Aqui tem uma prancha aqui com doces. Aqui já tem uma prancha aqui com comidas e frutas, ó. Aí ele quer comer fruta, ele já vai pegar essa pranchinha bem aqui, essa imagem, e colocar aqui. Então, eu quero fruta. Aí, se ele colocou 2, aí você vai perguntar, você quer sorvete ou quer fruta? Lembre-se que ele não fala, mas você fala. Então, você sempre vai estar fazendo esse trabalho. Você quer o que, Marizélia? É sorvete ou é fruta? E aí, ela não fala, mas ela vai fazer o quê? Ela vai indicar. Ela vai me indicar aqui que ela quer sorvete. Então, gente, vocês podem estar fazendo esse trabalho aqui ou esse aqui mais elaborado, ó. Esse aqui mais elaborado, ó. Também com as imagens de comida, arroz, salada, frango, suco, carne, peixe, linguiça e água. Aí aqui você vai colocar o que aqui? A imagem dele. Vamos dizer bem aqui. Vamos procurar aqui. Eu quero o quê? O que é que eu tô com vontade de comer nesse momento? Eu quero arroz. Eu quero arroz. Então eu vou colocar aqui. Eu quero arroz e o que mais? Eu adoro um peixe. Eu vou botar peixe. Eu quero água. Não, eu quero suco em vez de água. Então, eu vou colocar aqui. E aí, você vai compreender que ele quer arroz, peixe e suco. Gente, mas... professora, isso é complicado. Sim, não é do dia para noite. Não é que vocês vão começar a fazer esse trabalho amanhã na casa de vocês. Esse trabalho aqui de comunicação alternativa, ele se inicia na escola, né, professora? Isso. Basicamente na sala de recursos. São os professores da sala de recursos que vão iniciar esse trabalho com o aluno e vocês em casa vão dar continuidade. Como a gente sempre diz aqui, é um trabalho conjunto.
onde vocês vão estar junto conosco fazendo esse trabalho. O professor vai orientar vocês no tamanho das imagens, nas cores das imagens, como vocês vão fazer esse trabalho. Em vez de você colocar uma imagem dessa aqui, você pode pegar uma foto que fica melhor, ele vai se reconhecer na foto, então ele vai ficar mais à vontade de pegar as imagens. E lembrando que esse PECS, ele não é só utilizado lá na escola. Tem várias instituições hospitalares que ele já utiliza essa comunicação através do PECS. Aquelas crianças ou adolescentes ou adultos mesmo que ainda não verbalizam, ainda não oralizam, o que eles usam? Tem as pranchas que para indicar a intensidade da dor que ele está sentindo, onde está sentindo, qual a parte do corpo que está doendo. Tem lá as figuras com a parte do corpo, tem tipo um gráficozinho que vem dizendo verde, amarelo, vermelho, que vem sinalizando a intensidade da dor. Então, conforme a gente vai fazendo esse trabalho em casa, a criança ela se apropria do uso dessas figuras e fica mais fácil para ela estar se comunicando com outras pessoas que não fazem parte da vivência dela e que ainda não conseguem entender essa sinalização ou esse gesto que ela usa lá na casa de vocês. É como se fosse a criança que faz utilização da linguagem de sinais, porque ele se apropria dessa linguagem de sinais para se comunicar com outras pessoas. Então, é mais ou menos essa, vamos dizer... Nesse sentido, né? Isso, é mais ele ou menos isso. Ele precisa aprender para poder usar essa comunicação. Na fase 4, nós temos a estrutura de sentenças, que é o quê? Os indivíduos, eles aprendem a construir sentenças simples em uma tira de sentenças, que é isso bem aqui. A tira de sentenças é essa tarjazinha que a gente tem embaixo, é essa tarja que nós temos aqui nesse outro. Isso é a tira de sentenças, é onde ele vai colocar aquilo que ele pensa, a frase que ele formou, o que ele está querendo. Ele constrói essa tira simples de sentença destacável, que é a utilização de um velcro ou de uma fita autoadesiva. Olha, usando uma figura eu quero, seguida por uma figura do item que está sendo associada. Como ele já se apropriou das figuras, o que a gente vai fazer? A gente já não vai mais só usar as figuras soltas aleatoriamente, de acordo com o que ele quer. Ele já vai se expressar pela frase. Por exemplo, aqui tem o eu, aqui já é a figura. Eu pode ser como a Eliudes falou, uma foto dele, que tem dizendo, tem eu quero, o que ele quer? Ele já vai começar a formar essas sentenças. Eu quero desenhar, eu quero o desenho isso, ou banheiro, ou sair. Ele já vai conseguir estar se expressando por meio dessa, que a gente chama que é a fita, essa de sentenças, essa tira de sentenças. Seguida por uma figura do item que está solicitado. A gente tem até na mesma imagem do slide, nós temos a prancha de comunicação, no qual ele já escolhe, tem a palavra eu quero, e ele vai escolher o que ele quer fazer, assistir televisão, ele quer o brinquedo dele favorito, quer mexer no computador, de repente quer escutar música. Ele já vai começar a externalizar desejos. Na fase 5 é a solicitação responsiva. Os indivíduos aprendem a usar o PECS para responder perguntas como: o que você quer? Ele vai responder. Imagine você com um aluno ou com um filho que não oraliza, que não fala. Inicialmente é muito difícil você compreender, vamos dizer assim, que ele está sentindo uma dor de cabeça. Se você ainda não estabeleceu com ele um nível de comunicação que você compreenda que ele está com dor de cabeça, ou com dor na barriga, é muito difícil. Então, nessa fase aqui, ele já vai estar elaborando o quê? Respondendo perguntas. Você vai perguntar o que você tem, o que você quer, e ele vai conseguir lhe dizer usando aqui as imagens. Por exemplo, aqui, eu quero. Você vai perguntar para ele o que você quer. Aí aqui tem eu quero. O que ele quer? Ó, com o dedo. Ele quer escrever, ele quer desenhar, ele quer beber, ou ele quer lanchar, ou ele quer ler. Então, ele vai dar essa resposta. Ele vai perguntar a partir do momento que ele entrega para você, vamos dizer assim, essa imagem aqui do bolo. Ele está lhe perguntando se tem bolo, se ele pode comer o bolo, que ele quer o bolo. Então, ele está externando um desejo. Então, essa daqui é um exemplo
de uma prancha que você pode, por exemplo, nós podemos em casa estar colocando uma prancha na geladeira. Vamos dizer que a gente faça uma prancha, ó, essa aqui é só EVA, aqui é uma folha, né? Que nós imprimimos aqui as imagens. Você pode estar fazendo uma folha dessa aqui, colocando aqui na porta da geladeira. Aí lá na porta da geladeira, nessa imagem você vai botar fruta, você vai botar água, você vai botar suco e você vai colocar lá. Mesmo que ele seja cadeirante, você vai fazer o quê? Levá-lo até a porta da geladeira e vai ensinar. Você quer água? E aí vai mostrar. Se ele disser que quer água, você vai mostrar, ó, água. Fazer com que ele entenda que esse gesto com o copo, ele está pedindo água. Ele quer fruta, você vai mostrar lá na ficha a fruta para ele compreender que a fruta que você está entregando para ele é a mesma que está no desenho. Então, você precisa estabelecer essa correspondência. Mostrar para ele, por exemplo, que isso aqui é um pincel e tem o desenho do pincel. Certo. Aí, como a colega já explicou, com relação aí, ele não vai mais só dizer, porque antes a gente viu que até na fase 4, o que ele fazia? Ele só colocava aqui na prancha o que ele queria, vamos dizer, o objeto que ele queria, a ação que ele queria fazer. A partir dessa fase 5, ele já vai começar a responder perguntas. Você perguntou algo para ele e ele já vai responder. Ele vai dizer o que ele quer, ele vai responder sim, não, porque nós também temos os sinais de positivo e negativo. Ele já vai começar a formar essas frases, por exemplo, ouvir música, aqui ó, o sim, o não. Você quer ir ao banheiro? Sim, não. Você quer dormir? Você quer comer? Ele já vai começar a estar respondendo essas perguntas. Mas para ele responder, é preciso que você faça com que ele compreenda que esse aqui, todas as vezes que ele olhar esse símbolo aqui, é o sim. E quando ele olhar esse aqui, é o não. Em casa vocês não estabelecem com ele essa relação, por exemplo, ele quer alguma coisa que não pode, o que você faz? Não. A partir de um certo tempo, ele vai compreender que todas as vezes que você fizer esse sinal, você está dando uma negativa, não. Ou então pode, ó, quando a gente geralmente balança a cabeça, você dando esse sinal de positivo, que pode. Então, você vai estabelecer essa mesma relação aqui, ó. O sim e o não. Quero ir ao banheiro. Você quer ir ao banheiro? Ó, você vai mostrar aqui a imagem para ele, bem aqui. A imagem do comer, você quer comer? E ele vai lhe mostrar a plaquinha do sim. Você quer comer? E ele vai lhe mostrar a plaquinha do não. Mas para isso ele tem que entender, ele tem que compreender esses sinais. Que esse aqui é não e que este aqui é sim. E que esse aqui é o gesto de comer, certo? É tanto que aqui nessa prancha a gente tem, ó, oi, ele saudando alguém, aí tem eu, você, nós. Porque são as figuras que nós vamos estar utilizando. Ele vai se referir a ele, vai se referir a outra pessoa e vai se referir a mais de uma pessoa. Aí tem dizendo quero, e aqui a gente tem os verbos, são os verbos e substantivos também que a gente tem nessas figuras, nos PECs. Nós temos os adjetivos, que é aquilo, conforme a criança ela for se apropriando, que vai aumentando o grau de dificuldade e vai aumentando também o nível de comunicação. Aí nós temos a fase 6. Os indivíduos são ensinados a comentar em resposta a perguntas como o que você vê, o que você ouve, o que é isso. Elas aprendem a compor frases começando com eu vejo, eu ouço, eu sinto, isto é. Porque aqui nós temos eu quero, aqui nós temos o quero. E aí a partir na fase 6 ele já vai o quê? Ele já vai formar mais frases como o que é isso? Perguntas. Eu vejo, eu ouço, eu sinto, isto é. Então ele já vai estar fazendo uma linguagem mais elaborada. É o que nós estamos dizendo a vocês. Não é amanhã, não é depois que vocês vão começar. E nem é rápido também. Nós vamos começar a estabelecer esse diálogo com eles. Aí vem os atributos e a expansão da linguagem. Conforme ele se apropria dessa pasta de comunicação, conforme ele se apropria do PECs, aí ele tem esses atributos que a gente já vai estar incrementando essas figuras com ele. E aí os indivíduos, ele aprende a expandir suas frases, adicionando aquilo que eu falei, adjetivos, verbos e preposições. Aí vem o que a gente falou sobre os verbos. Aí vem o verbo que é almoçar, brincar, pular,
jantar, dormir. Banhar. Nós temos esperar o papai, tomar banho. Então a criança ela já vai formar, elaborar essas frases que a gente vai ter expansão da comunicação. Ela já não vai usar mais só uma figura aleatória e nem só dizer eu quero. Ele vai estar usando substantivos, vai estar usando esses adjetivos, verbos e também preposições na hora de estar elaborando essas frases deles. E aí nós queremos deixar um desafio para vocês, tá certo? Vocês não vão construir isso aqui logo, porque como a gente falou, é um trabalho que vai iniciar na sala de recursos. Mas a gente vai deixar um desafio para vocês. Vocês vão tentar começar a fazer essas fichas visuais com o banho, orientando como tomar o banho, o que ele deve fazer depois que entra no banheiro, que ele deve molhar a cabeça, pegar o shampoo, lavar o cabelo, os braços, as axilas, o pipi, o bumbum, as pernas, atrás, os pés, o rosto e se enxugar. Vocês podem estar fazendo essas dicas e gravando vídeo para mandar para a gente, tá certo? E agora eu não poderia deixar de mandar um beijo para minha aluna Joelma, que fez aniversário ontem, tá? Desejar a ela muita saúde, ó. E a tia ama você. Obrigado pela atenção.